Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, A toda a igreja, a cada um dos irmãos, todas as nossas famílias. Eu gostaria de hoje, começar aqui, esse sermão falando a estrofe de um hino, o hino 454, que diz: Temos por lutas passado, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. A outra é a parte do coro do cântico do hino do cantor cristão 377, que diz: Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aqui esses cânticos do cantor cristão maravilhosos falam: temos por lutas passadas, lutas terríveis, umas terríveis e cruéis. E é o que realmente nós temos passado nos dias de hoje. Mas, como aqui a própria música diz, o Senhor tem nos livrado de todas essas lutas e batalhas. E esse é o perfil do nosso Deus, que cuida do seu povo, que cuida dos seus filhos. Eu gostaria de deixar um texto com os irmãos, que vai falar também acerca dessas estrofes, que eu acabei de aqui ler para os irmãos. E o texto encontra-se lá em 2 Coríntios 4, do versículo 8, 9, que diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que texto maravilhoso, Paulo aqui nos ensinando, Nós vamos ver aqui nessa parte, Paulo nos explicando, que nós vamos ter lutas, mas nós temos as vitórias, nós temos ali um amparo do nosso Deus. Mas antes mesmo de começar, eu gostaria de orar rapidamente com os irmãos, gostaria de pedir que todos fechassem seus olhos em reverência ao nosso Deus, para assim entregarmos essa palavra ao nosso Deus. Feche seus olhos. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, e te louvar, porque tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amparo. Quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas. Quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso país. Mas quero pedir agora ao Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha estar assumindo os meus lábios, que venha ser apenas um instrumento em tuas mãos, ó Pai. Fale conosco, é o que eu te peço, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Amados irmãos, essa palavra aqui vai muito de encontro aos nossos corações nos dias de hoje. Como eu já falei, com a nossa igreja, qual a voz que você tem ouvido? Nós temos ouvido vozes, muitas vozes, As vozes da mídia, as vozes dos políticos, dos youtubers e outras vozes. Mas eu acredito e tenho certeza disso que esse é um tempo que nós temos que ouvir a voz de Deus, o que Ele tem para falar conosco. E aqui Paulo fala, amados irmãos, das adversidades, das lutas, Ele vai nos mostrar aqui, através dessa palavra, uma série de 4 contrastes, Nós vamos ver aqui crises, e vitórias. Nós vamos ver aqui ele falando, nos versículos, nós somos atribulados, mas não angustiados. E é sobre isso que eu gostaria de falar para os irmãos. E aqui, através da palavra de Deus, o que é atribulados? Atribulado significa pressionar, oprimir, afligir. Então nós vamos ver aqui que Paulo aqui, nos ensina que nós somos atribulados. Muitas das vezes nós somos pressionados. Nós seremos oprimidos, afligidos, por causa do Evangelho, por sermos cristãos, por termos um pensamento diferente do pensamento do mundo, de defendermos a família, de defendermos ali as questões éticas voltadas principalmente para a palavra de Deus. Mas ele vai falar aqui que nós somos atribulados sim, nós somos afligidos sim, mas não angustiados. E também vi essa palavra que significa angustiado. Angustiado significa amontoar, confinar, restringir, esmagar. E quando ele fala aqui que nós não somos angustiados, nós podemos, amados irmãos, ser afligidos, oprimidos, mas nunca esmagados. Nós sempre teremos uma solução, nós sempre teremos uma saída. É isso que Paulo quis nos mostrar nesse versículo.
Em meio às lutas que nós temos passado, nós sempre teremos uma saída. Nós sempre teremos ali, né, um caminho a seguir. A nossa vida não vai parar nas tribulações, pelo contrário, nós iremos, né, vencer as situações difíceis, nós iremos vencer as tribulações, as opressões. É isso que Paulo começa aqui nesse primeiro versículo, versículo 8, nos ensinando. Né? Nós aí não sabemos em quem acreditar, não é verdade? São tantas vozes, são tantas palavras, são tantas notícias, mas nós sempre temos uma saída. Nós sempre temos ali, né, uma solução. Nós não seremos esmagados pelas tribulações, pelas adversidades. Né? Paulo começa aqui a nos ensinar sobre isso, sobre as aflições, né, que ele passou. E ninguém melhor do que Paulo, amados irmãos, para falar de aflições. Nós vamos ver que Paulo, né, foi perseguido, foi açoitado, né? Na própria palavra de Deus diz aqui no versículo, né, no capítulo 11 de 2 Coríntios mesmo, ele vai nos dizer que é algo muito interessante sobre Paulo. Olha o que ele diz no versículo 11, do versículo 23 ao 29. Diz aqui, ó, são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, entre perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, quem também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Nós vamos ver, amados irmãos, que ninguém melhor do que Paulo para falar das aflições, onde sofreu pelo evangelho, como aqui ele foi açoitado, foi preso, sofreu naufrágio, perigos e mais perigos em cidades e outra, até mesmo dentro da igreja, é isso que ele quer mostrar. Paulo foi considerado, né, ali pelos judeus como herege, perseguiram Paulo para tentar o matar. Nós vamos ver, né, através da palavra de Deus aqui também, que ele foi perseguido pelos cristãos, porque achavam que ele estava pregando uma nova doutrina, e isso não era verdade. E é por isso que aqui ele fala sobre esse versículo. Ele nos ensina, ele nos orienta. Olha só, nós seremos sim, meus irmãos, nós seremos, né, atribulados, mas não angustiados. Nós seremos oprimidos, mas não esmagados. Né? Nós sempre teremos a saída. E ele continua o versículo, né, dizendo aqui, né, perplexos, mas não desanimados. Olha o que ele vai falar aqui. Eu vi aqui, né, a questão, né, desse significado, né, quando ele fala de perplexo. Né, perplexo significa, né, sentir-se desorientado, né, estar em dúvida, estar muito perturbado. Né? Muitas das vezes na nossa vida nós iremos passar por isso. Nós iremos sentir dúvidas, como eu falei, são muitas as vozes em quem confiar. Né? Em tantas notícias que nós temos recebido na mídia, né, através dos telefones, né, das mensagens e outras mais, são muitas as notícias em quem confiar. E aqui ele fala justamente perplexos, mas não desanimados. E fora, irmãos, as lutas que passamos, né, quando perdemos entes queridos, né, quando muitas das vezes as lutas são tão grandes que nós não conseguimos enxergar o nosso Deus, né, onde a nossa fé, né, fraqueja, porque somos seres humanos. Né? Eu tenho certeza que Paulo passou por essas dificuldades que eu e você passamos também. Né? E aqui ele vai nos orientar justamente isso. A vida cristã pode ter muitas das suas dúvidas. As circunstâncias pode, né, nos levar a realmente ter dúvidas, a ter situações que falam assim, poxa, será que Deus está comigo? Será que realmente será que ele me abandonou? Né? E essa sensação muitas vezes nós sentimos. Mas aqui ele vai falar, amados irmãos, que nós podemos até estar desorientados, mas jamais desanimados. E a palavra desanimado, irmãos, significa, né, eu estava lendo aqui,
algo interessante sobre a palavra desanimados. Essa palavra desanimado, ela é mais, vamos colocar assim, ela vai mais fundo em relação ao seu significado, né? Que é uma preposição intensificadora, né? E ela vai falar aqui de desespero, né? De despertar, né? A questão de desesperar quanto a situação tão difícil, a gente vai ficar assim, meu Deus, o que nós vamos fazer? Né? Mas ele vai falar, amados irmãos, que em todas, né? Nós não desanimaremos. Nós estaremos, né, firmes, né? Estaremos ali firmados na palavra de Deus. Algumas vezes, né, somos quase que avassalados, né? Quase assim, destruídos, mas jamais somos testados acima das nossas forças, não é verdade? Jamais somos. O próprio Coríntios, né, vai falar sobre isso, 10, versículo 13, que nós não recebemos prova maior além do que nós possamos suportar. Muitas vezes a luta que eu estou passando, ou que você está passando, pode ter certeza, Deus dará força a você. Deus irá nos fazer vencer. E foi isso que Paulo quer nos orientar, irmãos. Quer nos ensinar aqui. Apesar de tudo que nós temos passado, Deus vai estar conosco. Ele não vai nos deixar só. E eu vou mostrar isso através de vários versículos na palavra. Na palavra, né? E isso, assim, nos traz realmente muita força, muita tranquilidade quando nós sabemos que Deus está conosco. E aqui ele continua dizendo, né? Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Perseguições nós temos diariamente, né? Somos perseguidos. Paulo, como falei já para os irmãos, foi perseguido, né, várias vezes, né? Foi preso e açoitado, como ele próprio falou aqui, né, no capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Ele foi açoitado várias vezes, perseguição, e nós também muitas vezes somos. E eu estava vendo aqui o significado, né, perseguidos, excluídos, expulsos, caçados. Olha só, caçados muitas das vezes. Ele na época realmente foi caçado, muitas pessoas foram atrás dele por conta do evangelho. Esse evangelho que ele antes também perseguia, caçava os cristãos, né? De perseguidor a perseguido, Paulo passou a ser. Né? E isso acontece conosco, e ele fala com muita propriedade, olha só, nós somos perseguidos sim, mas não desamparados. Um exemplo, mas nunca estaremos só. Né? Olha só, você vai ser perseguido, mas você não estará só. Isso é muito interessante, né? Que a gente vai ver, né, claramente, né, como que Deus assim cuida de nós, né? Ele passou por tudo isso, mas de todas, ele sobreviveu. De todas, né? Ele mesmo fala na palavra que de todas Deus me livrou. E realmente, nós podemos ser perseguidos, nós podemos estar perplexos, mas pode ter certeza que desamparados, jamais. Nosso Deus está conosco mesmo, irmãos. E precisamos confiar nisso, precisamos estar firmes nisso. E quando ele fala aqui, irmãos, de desamparados, ele quer dizer o seguinte: você nunca vai estar esquecido, você nunca vai estar abandonado, você nunca será deixado para trás. Que é o significado de desamparado, né? No caso, desamparado, deixado para trás. Você nunca vai ser deixado, porque o nosso Deus, né, realmente está conosco. O nosso general está sempre conosco nas batalhas. Ele cuida dos seus soldados, ele cuida dos seus. E nós temos visto isso nos dias de hoje. Vimos isso na vida de Paulo, que de todas Deus livrou a ele, tudo tinha um propósito. E em nossas vidas também, quantas vezes nós precisamos ser acordados. Precisamos, às vezes, passar por uma dificuldade para nós reconhecermos o quanto Deus é grande. Né? Às vezes a gente não consegue entender, né? Paulo ali sendo preso, o homem estava pregando o evangelho, mas foi preso. Mas não, Deus tinha um propósito. Ali quando ele foi preso, de alcançar, né, ali aquele carcereiro e toda a sua família. Quando eles cantavam à meia-noite, ali houve o terremoto. Então tudo tem, né? Quando houve um naufrágio lá na ilha de Malta, havia um plano de Deus para que ele parasse ali, para que aquelas pessoas, né, aceitassem a Cristo, aceitassem o Senhor Jesus. Então até mesmo nas nossas lutas, nas dificuldades, Deus tem um propósito. De repente para alcançar uma pessoa, uma alma. E nós temos que entender isso. Mas creia, meu irmão, mesmo perseguido, você jamais será abandonado pelo nosso Deus. Jamais você será deixado, né, para trás, como que é o significado. E aqui diz, né, abatidos, mas não destruídos. Jamais. Realmente, eu vi o significado de abatido aqui. Abatido é lançar por terra, né, derrubar. Quantas batalhas, amados irmãos, Paulo, né, ali achou que havia perdido. E de repente até mesmo passou por lutas, dificuldades, né, e achou que tinha perdido. Quantas? Quantas vezes nós também perdemos algumas batalhas quando nós não somos orientados,
né, pelo nosso Deus, não é verdade? Mas ali, amados irmãos, ele diz, né, que Deus sempre vai, ele vai falar que abatidos, né, mas não destruídos. Destruído é arruinar, é destruir, né, fala que é ser arruinado. O verbo também pode ser usado para indicar morrer, perecer, né? Então nós temos que ter essa sabedoria, meu irmão, que em suas perseguições e perdas nunca o levaram a qualquer dessas situações extremas. Por mais que nós passamos por todas as lutas, dificuldades, mas jamais realmente Deus vai permitir que sejamos destruídos. Destruídos. Tudo Deus tem um propósito, meu amado. Nós não vamos antes nem depois. Nós vamos na hora que Deus realmente nos chamar. E eu quero aqui falar vários versículos, né, para os irmãos. Mas antes disso, eu gostaria de falar o seguinte, que nessas 4 partes, né, que nós vimos aqui, lemos, né, nós vamos ver que de desespero, né, ele vai falar aqui, ó, ele começa, né, a dizer o seguinte, né, em todas as direções fomos pressionados duramente, mas não destruídos, perplexos, mas não levados ao total desespero, né? Inimigos vão nos perseguir, tentarão nos derrubar, mas Deus nos manterá de pé. Foi assim na vida de Paulo. Foi assim um propósito na vida dele, é assim um propósito em nossas vidas. Deus não nos chamou, irmãos, para facilidade. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque Jesus, o nosso mestre, venceu o mundo e assim nós também iremos vencer. E eu gostaria aqui de deixar alguns versículos falando sobre isso. Muitas das vezes as aflições que nós passamos, irmãos, nós não iremos entender. Né? Até mesmo o próprio Paulo fala aqui no texto, né, que nós acabamos de ler, fala aqui no versículo, né, 20, fala no versículo que nós lemos, que podemos passar por tudo isso, todas as dificuldades, mas destruídos jamais. Muitas vezes as aflições que eu e você passamos, achamos que é por mal, que é porque nós estamos sofrendo, mas não, tudo tem um propósito. Né? Muitas das vezes as lutas, aflições, com frequência, são bênçãos disfarçadas. Né? E a Bíblia vai nos mostrar vários versículos com isso. Né? O próprio Jó, no versículo capítulo 5, 17, diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. O próprio Jó, no capítulo 23, versículo 10, diz: mas ele conhece o meu caminho, e se ele me provasse, eu sairia, né, como ouro. Né? Salmo 119, versículo 67 diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Muitas vezes Deus vai usar, né, vai fazer, né, desses atributos para nós retornarmos, né, para os caminhos do Senhor. Muitas vezes são nas aflições que nós vamos, né, realmente reconhecer a soberania de Deus e voltar, né, para o caminho de Deus. Muitas das vezes as lutas, né, que nós passamos são provenientes do próprio Deus, nós sabemos disso. Né, na vida de Jó foi assim, nós vamos ver em Salmo 66, versículo 11, diz, né, tu nos deixa cair no laço, né, e cargas pesadas, nos colocaste nas costas, né? Ele vai falar aqui sobre justamente isso. Às vezes Deus permite certas situações, né, acontecer para que nós venhamos voltar para o caminho de Deus. Venhamos voltar para o caminho de Deus. Mas eu quero dizer aqui, encerrar com os irmãos, que os verdadeiros crentes não desanimam em meio à tribulação. Não desanimam, irmão. Muitas vezes as lutas dentro da sua casa não têm sido fáceis na sua família. Muitas vezes as lutas, né, dentro do seu trabalho não têm sido fácil. A luta, de repente, dentro da sua igreja não tem sido fácil, mas não desanima, meu irmão. Não desanima. Não desanima, porque realmente Deus está conosco. Né? E em 2 Coríntios 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desfaleçamos, ainda que o homem, né, exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, meu irmão, levante sua cabeça, dê ouvido à voz de Deus. Não dê ouvido ao inimigo, dizendo que você não pode, que você não consegue, né, tentando destruir você, tentando deixar você perplexo, falando que a sua vida não tem jeito, que para você não tem perdão, porque tem, meu amado. Porque tem. Não ouça a voz do inimigo, ouça a voz de Deus, que está dizendo para você que você pode ser diferente, que você deve ser diferente, né, que você tem que se arrepender realmente dos seus maus caminhos, pedir perdão a Deus pelos pecados e consertar a sua vida. Porque com Deus, amados,
nós iremos passar por lutas, por dificuldades, mas em todas elas Ele está lá conosco. Ele não nos abandonará, como a própria palavra de Deus diz. Ele vai permitir a gente passar pelo vale da sombra da morte, mas vai estar conosco. Então, creia nisso. Né? Ah, eu não tenho conseguido, eu tenho estado desanimado. Olha só, levante a cabeça, meu irmão. Levante a cabeça e busque o seu Deus. Não se proste diante das dificuldades. Não se proste, mas se aproxima desse Deus, né, e peça muita força para vencer essas lutas que temos passado. Lutas terríveis e cruéis, umas terríveis e cruéis, mas de todas, o nosso Deus tem nos livrado. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Abençoe sua família. Abençoe a todos nós. Né? Vamos agradecer agora e queria orar rapidamente com os irmãos, pedindo a Deus, né, que Deus nos ajude, que Deus nos sustente. Que nós venhamos, irmãos, como Paulo, né, nos manter firme diante de Deus e diante das lutas que temos passado. E saber e ter a certeza de que Deus está conosco e em tudo Deus tem um propósito em nossas vidas. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, queremos te louvar, ó Deus, e te exaltar, porque Tu és maravilhoso. Tu és um Deus que está no controle de todas as coisas, Senhor. E eu quero pedir agora, em nome de Jesus, pelo poder que há no Teu sangue, ó Deus, o Senhor vem estar revestindo cada um dos Teus servos, ó Pai, com a Tua paz, com a Tua alegria, ó Deus, com forças, ó Pai, para superar os obstáculos, ó Deus. Que o Senhor vem estar cada dia mais, ó Deus, abençoando as nossas famílias, ó Deus, orientando os nossos governantes, ó Pai, que o Senhor venha estar abençoando o nosso país, ó Deus, porque o Brasil pertence ao Senhor. E queremos entregar ao Senhor, ó Deus, o nosso país, cada um dos governantes, para que o Senhor venha estar abençoando, Senhor. Mas também, ó Deus, dando força a cada um dos Teus servos e aquelas pessoas, ó Pai, que estão afastadas de Ti, venham buscar, ó Pai, no Senhor a solução, ó Deus, que venham descansar no Senhor e principalmente entregar suas vidas e sentir, ó Pai, como é maravilhoso ter um Deus como o Senhor do nosso lado. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço ao Senhor que o Teu amor venha estar sobre a Tua igreja, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha estar, ó Pai, orientando a cada um de nós e que a graça do maravilhoso Filho, Senhor Jesus Cristo, de nossas vidas, venha estar sobre as nossas vidas, nossas famílias, sobre o Teu povo, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.